Olá pessoal, paz e bem. O vídeo de hoje eu trago a história verídica da aparição do menino Jesus na cidade de Budapeste, na Hungria, em 1956. Na época, o país enfrentava um governo comunista e ateu que perseguia os religiosos. Inclusive, aboliu a comemoração às grandes festas católicas, como o Natal. Nas escolas predominavam um currículo ateu, onde uma professora tentou de todas as formas destruir a fé no coração de 30 meninas. E uma dessas meninas, chamada Ângela, de apenas 10 anos, enfrentou com firmeza a perseguição à sua fé infantil. Tenho certeza, vocês vão se emocionar com essa bela história da aparição do menino Jesus. Então agora, bora pro vídeo. Vem comigo. Aparição do menino Jesus em uma sala de aula. O maravilhoso milagre que a seguir vou narrar aconteceu em 1956 na Hungria. Transmitiu o próprio pároco, Padre Noberto, um dos últimos fugitivos das perseguições da igreja que atearam fogo para queimar a seiva ardente das almas cheias de fé dessa sofrida nação. A professora Gertrude, ateia militante, ensinava na escola da paróquia a serviço do governo ateu. Todas as suas lições giravam em torno da impiedade e da negação de Deus, pois essa era a sua missão. Tudo lhe servia para difamar e ridicularizar a Igreja Católica. O seu programa de ensino era simples: arrancar a fé da alma das crianças e assim formar legiões de pequeninos sem Deus. As crianças, mesmo intimidadas, não se deixavam convencer com as zombarias da messe. Coisa curiosa, Gertrudes parecia adivinhar quais as alunas que tinham comungado naquele dia e eram as que mais perseguia. Uma tarde, a menina Ângela, de 10 anos, procurou o padre Noberto pedindo licença para comungar diariamente. Muito inteligente e bem dotada, era a melhor aluna da classe e da escola. O sacerdote mostrou-lhe os riscos a que se expunha, mas ela insistiu. O senhor padre disse-me que eu devo dar bons exemplos na sala de aula e na escola, e para os dar, preciso de sentir-me forte na fé. Asseguro-lhe que a professora não conseguirá apanhar-me em erro ou em dúvidas. Nos dias em que comungo, sinto-me mais fortalecida, e assim saberei conduzir-me quando ela caçoar da igreja. Por favor, não me recuse o que lhe peço, senhor padre. O padre Noberto então cedeu, e desde esse dia Ângela passou a viver um verdadeiro inferno na sala de aula. Apesar de saber sempre as lições, qualquer coisa era pretexto para a messa implicar com ela. A criança resistia, mas ficava abatida a olhos vistos. A partir de novembro, as aulas passaram a ser autênticos duelos entre essa mulher ateia e a pequena discípula. Aparentemente, a mestra triunfava e dizia sempre a última palavra. Todavia, a sua irritação era tão grande que até o silêncio de Ângela a punha fora de si. Apavoradas, as outras crianças pediam socorro ao padre Noberto, que nada podia fazer. Graças a Deus, lembra ele, Ângela continuava firme na sua fé e a nós restava rezar, e rezar com absoluta confiança na misericórdia divina. Pouco antes do Natal, a 17 de dezembro, a professora inventou um estratagema cruel, por onde esperava dar um golpe mortal nas superstições que infestavam a escola, e preparou a cena com todo cuidado. Naturalmente, a pobre Ângela foi a vítima.
A cena merece ser contada por inteiro. Vamos, minha menina, que fazes tu quando os pais te chamam? Vou ter com eles, diz timidamente a criança. Muito bem, tu ouves que eles te chamam e vais imediatamente, como menina obediente que és. E que acontece quando os pais chamam ou limpa chaminés? Ele vem, diz Ângela. O seu pobre coraçãozinho bate aceleradamente. Adivinha uma armadilha, mas não compreende em que irá consistir. Gertrudes vai mais adiante. Os seus olhos ardiam como possuídos pelo fogo, como os de um gato quando se atira a um rato. Contou uma das suas amiguinhas. Tinha muito má cara. Muito bem, minha menina. O limpa-chaminés vem porque existe. Um minuto de silêncio. Tu vens porque existes. Mas suponhamos que os teus pais chamam a tua avó, já falecida. Achas que ela virá? Não, eu não penso isso. Bravo! E se eles chamam o Barba Azul, ou o Chapeuzinho Vermelho, ou o Pele de Burro? Gostas de contos? Pois, que se passará então? Ângela levanta os seus transparentes olhos e baixa-os imediatamente. Os olhos dela faziam-me mal, disse Ângela mais tarde com simplicidade. E o diálogo continua. Muito bem, diz com ar de triunfo a professora. Acredito que hoje vais compreender tudo bem depressa. Vós vedes, minhas meninas, que os vivos respondem à chamada e, pelo contrário, aqueles que não respondem não vivem ou deixaram de existir. Isto é claro, não é verdade? Sim, respondeu a classe em coro. Ora, façamos uma pequena experiência. Voltando-se depois para Ângela, disse: sai, minha menina. A menina hesita, depois levanta-se do banco e sai. A porta fecha-se pesadamente por detrás de sua figura dócil. E agora, meninas, chamai-a. Ângela, Ângela! Gritam 30 vozes infantis. Todas pensavam a sério que isso não passava de um jogo. Ângela entra muito atrapalhada. A professora tenta moderar o prazer que já pressente em proeza de tanta habilidade. Por conseguinte, estamos de acordo. Se chamais alguém que não existe, ele não vem. E não pode mesmo vir. Ângela está aqui, ela ouve, ela vive. E quando vós a chamais, ela vem. Suponhamos agora que vós chamais o menino Jesus. Alguém de vós ainda acredita no menino Jesus? Fez-se um breve silêncio. Depois, algumas vozes tímidas respondem: sim, sim. E tu, menina, ainda acreditas que o menino Jesus ouve quando tu o chamas? Ângela subitamente sente um alívio. Aí estava então a armadilha. Embora ela ainda não previsse muito bem como iria terminar, com devido ardor responde: sim, acredito que ele ouve. Muito bem, vamos então fazer a experiência. Agora mesmo, vistes como Ângela entrou quando a chamaste? Se o menino Jesus existe, ouve a vossa chamada? Chamais, pois, todas juntas e muito alto: vem, menino Jesus! Uma vez, duas, três, todas juntas. As meninas baixaram a cabeça. No silêncio pesado e triste estala um riso malicioso. Aí está, onde eu queria levar-vos. Aí está a minha prova. Não ousais chamá-lo, porque sabeis muito bem que ele não virá, esse vosso menino Jesus. E se ele vos não ouve, é porque não existe. Como não existem o Pele de Burro e o Barba Azul. É porque ele é somente uma fábula ou história. E ninguém leva isso a sério, porque não é verdade. As meninas perplexas ficaram caladas.
Esta brutal e aparentemente sólida prova era um verdadeiro golpe rasgado no seu coração. É preciso nada compreender da psicologia infantil para não apreciar devidamente a impressão desses argumentos, que se baseavam numa experiência concreta. Uma após outra, reconheceram-no mais tarde, começaram a duvidar. E, de fato, se ele existe, por que não o veem? Ângela estava de pé, pálida como a morte. Eu temia que ela caísse, disse uma das suas amigas. A professora, evidentemente, sentia um verdadeiro prazer pela confusão das crianças. E, por fim, disse num tom triunfante: acabei com o odioso Deus. De repente, deu-se o imprevisto. Num lance inspirado, Ângela dirigiu-se para o meio da classe. Nos seus olhos que brilhavam como relâmpago, gritou: meninas, vamos chamar o menino Jesus. Vamos gritar todas juntas: vem, menino Jesus. A professora não esperava esta súbita reação infantil. Retirou-se instintivamente, sem afastar os olhos de Ângela. Primeiro, um minuto de silêncio, pesado como agonia. Depois, uma vozinha pura diz de novo, mais uma vez. Foi um grito que faria cair os muros, contou uma das garotinhas. Medo, impaciência, dúvida, por um tempo vencida, mas pronta a renascer, sentindo de solidariedade provocado pelo ardor de uma delas, que se impunha como chefe. Tudo ali era evidente, menos a mais pequena hipótese de um milagre. Eu chamei, mas não esperava nada de especial, confessou Gisela. Mas foi nesse preciso momento que chegou a resposta do céu. Eis como a contaram as meninas. Elas não olhavam para a porta, mas para a parede, adiante delas, e nesse fundo branco, para a cara de Ângela. Mas, de repente, a porta abriu-se silenciosamente. Toda a luz do dia como se dirigia para lá. Essa luz tornou-se cada vez mais forte e tomou a forma de um globo cheio de luz. E, nesse momento, ficaram com medo. Mas esse medo durou tão pouco que nem tiveram tempo para gritar. O globo abriu-se e apareceu nele uma criança, encantadora como nós ainda nunca tínhamos visto. A criança sorriu-lhes sem lhes dizer nada. A sua presença era de infinita doçura. As crianças já não tinham medo, só sentíamos alegria. Isto durou 1 minuto, 1/4 de hora, 1 hora. A respeito do tempo, os testemunhos são divergentes. Sabemos quanto, em fenômenos de ordem sobrenatural, perde mortalmente a noção do tempo. Em todo caso, a aparição não durou mais do que o tempo de uma aula. A criança estava vestida de branco e parecia um pequeno sol. Dela saía uma luz. A luz do dia parecia escura comparada com ela. Algumas meninas ficaram deslumbradas. Fazia mal aos olhos. Outras olhavam para o menino Jesus sem preocupação alguma. Ele não disse nada, apenas sorria. E escondeu-se no globo brilhante que se fechou de mansinho. Pouco a pouco desapareceu pela porta, que também se fechou sem que ninguém lhe tocasse. As crianças olhavam ainda para a porta em verdadeiro êxtase, com o coração a transbordar de alegria. As meninas não conseguiram pronunciar sequer uma palavra. De repente, um grito feroz rompeu o silêncio. Completamente alterada, atordoada, com os olhos fora das órbitas, com os braços erguidos e mãos na cabeça, a professora começou a chamar em altos gritos: ele veio, ele existe! E, batendo com a porta, fugiu o corredor afora. Ângela parecia ter despertado. Disse apenas: vistes todas? Ele existe. E agora vamos agradecer-lhe. Todas as meninas docilmente
se ajoelharam e recitaram o Pai Nosso, a Ave Maria e Glória ao Pai. Depois saíram da classe, pois havia tocado a campainha para o recreio. Quanto à professora Gertrudes, internaram-na numa casa de loucos. As autoridades abafaram o caso. Parece que não cessa de gritar: ele veio, ele veio. Note-se que há lá não poucos casos de loucura por motivo de religião. Os profanadores das nossas igrejas acabam quase todos na loucura. Quanto a Ângela, terminou a escola e passou a ajudar a mãe. Na altura deste acontecimento, ela é a mais velha de uma família numerosa. Agora, orem comigo a oração ao Menino Jesus para pedir uma graça especial. Ó Menino Jesus, a vós recorro e vos suplico, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, assiste-me nesta necessidade, porque creio firmemente que a vossa divindade pode me socorrer. Pedir a graça. Espero, com toda confiança, obter a vossa santa graça. Amo-vos de todo o meu coração e com todas as forças de minha alma. Arrependo-me sinceramente de todos os meus pecados e vos imploro, ó bom Jesus, que me fortaleçais para ser vitorioso. Proponho-me não mais vos ofender e a vós me ofereço, dispondo-me a sofrer antes de fazer-vos sofrer. Quero de agora em diante vos servir com toda fidelidade e pelo vosso amor, ó Menino Deus, amai o meu próximo como a mim mesmo. Ó Menino onipotente, Senhor Jesus, mais uma vez eu vos suplico, atendei-me nesta necessidade. Recordar com grande confiança e certeza a graça que se deseja alcançar. Concedei-me principalmente a graça de vos possuir eternamente na companhia de Maria Santíssima e de São José, para vos adorar com todos os anjos na corte celestial. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele existe. Um forte abraço. Fiquem com Deus.